Vou começar já com treta. Segundo vídeo do canal já. Enfim. M de mitologia. Acho que é esse o canal. É um canal que eu via. Ele normalmente passa informações muito coesas, muito concretas. Porém, tem um erro que ele vem cometendo constantemente, que é em relação a Tupã. Uma que não. O termo entidade não deuses. Ele usa bastante o nome deuses para cultura tupi e guarani. Não é Tupi-Guarani não, tá? Tupi foi uma nação grande e forte das nações indígenas, foi a maior. Foi, porque ela se dividiu em Tupinambá, Tupi-Mirim, sei lá das quantas. A Caiporã que misturou o Tupi com Guarani, aí você pode até dizer que seria um Tupi-Guarani, mas eles se consideram Guarani, então não. E já a nação Guarani é outra nação completamente diferente. A língua é parecida? A língua é parecida, eu não nego. Olha, eu comentei mesmo, as entidades, os Itzaqueas, têm os mesmos nomes, muitos deles têm, mas é igual o grego e o romano, não era o mesmo povo, mas se misturou, um dominou o outro por um tempo, e foi isso que aconteceu. E eles tinham um comércio entre eles, apesar das guerras constantes e do canibalismo constante também, do ritualismo, e da guerra que Portugal acabou criando quando veio pra cá, e blá 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 blá. Apesar de tudo isso, eles tinham uma relação boa entre si, eles eram inimigos, mas eles tinham um comércio entre eles. Então algumas palavras, algumas tribos, algumas famílias se misturaram, criaram outros significados, blá blá blá, mas enfim. Em questão de poder, de influência, a Tupi é maior. Em questão numérica, a Guarani é maior. Mas são nações diferentes, tá bom? Para começar. Segundo ponto, voltando para Tupã. Ele fica falando que Tupã foi uma invenção dos portugueses. Que eles queriam criar um Deus único e poderoso para os indígenas. Aí criaram, se referindo a Zeus e a Thor, porque era a influência que eles tinham. Então usaram a palavra Tupã, porque era... Esquece. Primeiro, a palavra Tupã provavelmente deriva de Tupana. Tupana é o criador de tudo, segundo a cultura tupi. E a cultura guarani também, mas a Guarani chama de fôlego, que é a tradução, mas enfim, Tupana é mais energia. Tupana é o que eles acreditam que gerou tudo. É o cacique supremo, pajé supremo, enfim. É o cara que plantou. Ele plantou o universo através da voz dele. Cara, o conto cantado deles é muito top. Da cobra que vai e os anciões que vão plantando pelas ordens, enfim. Tupã veio de Tupã. Tem contos que dizem que veio de Tupana, tem contos que dá a entender que ele era Tupana, mas não, mas pelo nome é outro ser. E outra, Tupã vem realmente da palavra trovão, mas ele não é o deus do trovão. Tem a entidade dos trovões e tem Tupana, que é da energia tempestuosa, da chuva, da fertilidade, da criação das estrelas, da música e de mais uma... da sabedoria, da medicina, da pagelância, da luz e mais uma tranqueira lá. Ele é uma entidade muito poderosa em todas as culturas indígenas, até nas que não tem influência dos tupi, porque com o passar do tempo, como ela foi a mais famosa, acabou influenciando até mesmo as tribos menores, mas enfim. Tem mania de assistir enquanto gravo, aí não sei se interferiu o áudio, mas enfim. Mas provas que não foi invenção portuguesa, é o significado da palavra tupi, tupinambá. Tupi, filho do trovão, filho de Tupã, isso que significa tupi. As tribos tupi acreditavam que eram filhos de Tupã, que eram criaturas de Tupã, por isso esse nome.
E os Tupinambá são os guerreiros de Tupã. São os guerreiros, os caçadores e os lanceiros de Tupã. E esses nomes não foram criados pelos portugueses nem seus significados. Os seus significados existem há pelo menos 2.500 anos. A tribo Tupi, então, que tem 6.000 e tantos anos, é uma tribo antiga. Suas lutas são antigas. Sua dança é antiga. É toda antiga. É tradicional e muito avançada, na real, em certas questões. Outras elas são bem retrógradas e atrasadas, mas em muitas são bem pra frente. A arte marcial deles é incrível. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre a arte marcial das tribos indígenas. Tem mais de uma e cada uma é mais bela que a outra. A minha favorita, como já diz o nome do meu canal, é o Shundaro, mas o Shundaro é dos Guarani, eu não tô focando neles, enfim. E também tem contos que mostra que Tupã já foi um homem que dominou os raios. Sim, é o mesmo conto do Deus do Trovão, porém é um pouquinho diferente, tem suas diferenças, mas enfim, se eu estiver falando besteira e alguém que conhece mais que eu, pode comentar, por favor, eu faço mais vídeo, que é aí que é bom, enfim. Então não, Tupã não foi inventado pelos portugueses, esse nome já existia, já fazia parte da cultura, e sim, teve erros que nós acabamos absorvendo dos portugueses da época, tipo chamar alguns Itzaquês maiores, né? Mahor porque os espanhóis que descobriram isso primeiro, por isso que eles são, enfim, que alguns chamam de entidades maiores ou de deuses, tá errado, porque eles são Itzaquês, e tipo, Itzaquê não tem uma tradução em si, é ser espiritual, além, é o ser interdimensional, não tem uma tradução certa, então, é o yokai. Yokai da cultura japonesa a gente tem Itzaquê. Aí eles têm os kami, tem os ionis, tem os deles lá, e nós temos Itzaquê e pronto. É tudo isso aqui, só que tem Itzaquê de criação, Itzaquê de destruição e Itzaquês neutros, que ficam mais passivos, que enquanto você não mexe com eles não mexe contigo, e nanana. Enfim, realmente tem isso. Tem o fato de os guaras se tornarem demônios, pela tradução portuguesa. Guara é destruidor, então faz sentido. Tipo, Yaraguara, o destruidor das águas, virou o demônio dos mares. Yaraguera, o demônio das florestas. Enfim, tem sim essas traduções. Tem a tradução tipo o encárnio do sol. Guará virar o deus do sol. O que é um pouco estranho, porque o sol já existia no conto de... Enfim, né? Guaraci, Jaci... É complicado. Eu vou fazer vídeo ainda explicando. Eu tô tentando fazer vídeos de no máximo 10 minutos. Enfim. Então, basicamente isso, né? Tipo, é um erro comum muitos acharem que é um deus inventado, né? Um deus inventado. É um ídolo inventado pelos portugueses para tentar catequizar, mas não, o que fizeram é que teve duas vertentes de jesuítas que vieram para cá, um de estudiosos e outro de catequizadores. Os estudiosos tentaram traduzir o máximo possível e os catequizadores, a maioria, simplesmente falavam que todos eles eram demônios, todos isso aqui. Então não, eles não fizeram um deus indígena para ficar mais fácil, não. Eles colocavam qualquer deus indígena como demônio, tá? E falavam que se eles não se convertessem, eles iam queimar e morrer e ir pro inferno no mesmo dia. E muitos iam na toca dos indígenas e os matavam para tocar esse terror, para se converter pelo medo. Isso aconteceu muito no Brasil. Mas outros jesuítas realmente estavam lá para estudar e conhecer a cultura indígena. E de lá saiu muitas palavras que hoje, né, fazem parte do nosso cotidiano, a mandioca, o aipim, que são palavras assim, indígenas, a pipoca e tal, vieram disso. As traduções que a gente tem só vieram por causa disso. O nosso português brasileiro surgiu por causa disso, desse estudo que houve, dessa miscigenação de estudiosos portugueses com alguns indígenas.
o nosso folclore, a nossa diversificação de folclore nasceu dessa mistura. E também a questão de vários Itseques maiores se tornarem deuses nasceu daí.